E Gabriel Jesus deve figurar na lista de jogadores negociáveis pelo Arsenal em janeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também da renovação de contrato de Memphis Depay. Existe algum movimento dentro do Corinthians em relação a essa situação? Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E José Martínez, meio-campista venezuelano do Corinthians, está desaparecido. Ele não treina com o elenco desde a quarta-feira da semana passada, quando o elenco se reapresentou depois de 3 dias de folga. Ele perdeu os treinos de quarta, quinta, sexta, domingo e segunda-feira. Nessa segunda, mais uma vez, ele não apareceu e a diretoria do Corinthians, que vinha fazendo o possível e o impossível para que essa notícia não fosse divulgada, acabou por confirmar a ausência do atleta. Importante registrar que no centro de treinamento do Corinthians ninguém tem a resposta para a ausência do atleta. O que o Corinthians, por parte diretiva, sabe é que o Martínez alega um problema familiar relacionado ao filho, uma coisa atrelada a passaporte, mas mesmo os diretores mais próximos do Osmar Stabile não são capazes de confirmar o motivo da ausência dele é esse. Há muita irritação por parte do presidente e também do técnico Dorival Júnior, que já afirmou que ainda que ele se reapresente nessa terça-feira, está fora do clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, algo muito natural, especialmente depois de tantas faltas em treinos. Vai haver uma multa no salário dele, isso já é líquido e certo, ainda que a justificativa seja extremamente convincente. O Corinthians entende que ninguém pode faltar por tantos dias aos treinos. E mais uma vez sobrou para Fabinho Soldado. A avaliação interna é de que o executivo de futebol do Corinthians é muito permissivo. E os jogadores deitam e rolam em cima dele. Já contei para vocês que o Fabinho Soldado só não caiu no timão até agora por conta de uma pressão dos jogadores que pediram que ele permanecesse pelo menos até dezembro. E você o que faria se seu funcionário faltasse por quase uma semana? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O que há de verdade na história é de que Memphis Depay pode ter seu contrato prorrogado no Corinthians. O pessoal da ESPN trouxe essa informação ao longo da segunda-feira e eu corri para conversar com pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile. Tem algum fundo de verdade nessa história? O que eu ouvi é que o Fabinho Soldado é o único que defende a permanência do Memphis Depay após junho do ano que vem, quando se encerra o atual contrato. Todos os representantes da diretoria e o próprio presidente Osmar Stabile nunca cogitaram a possibilidade de oferecer um novo contrato ao Memphis, até porque a avaliação interna é de que é inviável para qualquer clube brasileiro, especialmente para o Corinthians, investir 6 milhões de reais por mês com um jogador. O Corinthians gasta toda essa grana com salários, direitos de imagem, luvas, hospedagens, além de uma série de outras benfeitorias. É bem verdade que parte desse dinheiro, 1,5 milhão de reais por mês, é pago pelo Esportes da Sorte. Ainda assim, o Corinthians entende que não há o menor cabimento em seguir investindo tanto dinheiro. Nicola, mas não daria para o Corinthians oferecer uma redução salarial para o Memphis Depay? Essa ideia não foi discutida nem debatida entre dirigentes do timão. Nesse momento, o Corinthians está muito mais preocupado em entender se o Memphis fica até o fim do contrato ou não. E estou para dizer para você que se pintar uma proposta boa para o Memphis e para o Corinthians, o timão vai topar cedê-lo no fim dessa temporada, a 6 meses do fim do contrato. Corinthians que não tem conseguido pagar todas as dívidas que tem com o atleta, recentemente se acumularam 17 milhões de reais entre bônus e luvas que estão sendo parcelados até fevereiro do ano que vem. O grande problema é que o Memphis não se interessou pelas propostas que apareceram, ele foi sondado pelo futebol turco e também futebol mexicano. Só para arrematar, dentro da diretoria do Corinthians, além do entendimento de que o custo-benefício é ruim, tem muita gente que entende que o Memphis usa o Corinthians para se preparar para a seleção holandesa, até por isso os números bem melhores enquanto ele veste a camisa da seleção holandesa do que com a camisa alvinegra. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Novidade importante sobre Gabriel Jesus, o atacante do Arsenal de 28 anos de idade, deve ser colocado à venda a partir de janeiro, quando o mercado internacional reabre. Mas é bom que torcedores do Flamengo e do Palmeiras, entre outros, não se empolguem. A tendência é que o Gabriel Jesus
permaneça na Europa e as condições financeiras são a grande explicação. Primeiro, ele ganha 6 milhões e meio de reais por mês, valor completamente fora da realidade dos times de futebol no Brasil. Depois, importante registrar que o Arsenal topa vendê-lo, mas vai querer uma compensação financeira extremamente importante. O jogador havia sido comprado do Manchester City por 52 milhões de euros e o Arsenal sabe que já não consegue mais recuperar todo esse dinheiro, mas a avaliação hoje no Transfer Market aponta algo na casa dos 32 milhões de euros. Valor irreal para clubes de futebol no Brasil, levando em consideração que o Gabriel Jesus tem 28 anos de idade e não joga desde o início do ano, sua última partida em 12 de janeiro. Ele sofre com um problema sério no joelho que o afeta inclusive desde a última Copa do Mundo. A gente está quase chegando à Copa do Mundo de 2026 e esse problema no joelho persiste desde a Copa de 2022. Só para registrar, sua última temporada foi de 27 jogos, 7 gols e 2 assistências. A avaliação dentro do Arsenal é de que o custo-benefício dele é ruim. Gabriel Jesus entende que a volta ao Brasil vai acontecer, mas deve ser mais para frente. Nesse momento, ele está mais focado em continuar jogando no futebol europeu, cujos salários são bem superiores ao futebol brasileiro. Palmeiras e o Flamengo chegaram a sondá-lo recentemente. Palmeiras para entender as condições e o Flamengo para demonstrar interesse, mas diante das cifras para a compra do atleta e salários, tudo isso torna uma negociação com o Gabriel Jesus muito, mas muito difícil. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas 2 pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like e o principal, se inscreva no canal do Nicola, tem um monte de gente que assiste por aqui e não é inscrita, dá esse moral pra gente. Hora de falar sobre o Corinthians e mais uma de Augusto Melo, e olha que essa custou bastante dinheiro ao timão. Você lembra do Pedro? Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que trouxe o Yuri Alberto, certo? Pedro é titular absoluto na Rússia e jogador com importância nas categorias de base da seleção brasileira. Pois bem, o Al Ahly da Arábia Saudita se mostrou disposto a pagar 55 milhões de euros ou 352 milhões de reais para comprar o Pedro, na janela de janeiro. O Timão havia mantido 30% do valor de uma venda futura. Além disso, tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que com 32,5%, o Corinthians embolsaria pouco mais de 100 milhões de reais numa eventual ida do Pedro do Zenit para o Al Ahly. Só que, como o Augusto Melo vendeu no ano passado sem que ninguém soubesse os 30% dos direitos econômicos ao Zenit por cifras muito pequenas e ainda desconhecidas,
dá para contar que se o negócio acontecer com o time saudita, o Corinthians vai embolsar apenas 9 milhões de reais, uma perda superior a 90 milhões de reais. E é por essas e outras que o Timão não consegue sair do buraco financeiro e sua dívida só cresce com a perspectiva de terminar o ano na casa de 3 bilhões de reais de débitos. Tá aí, minha família, um grande abraço pra você. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente dele aí, o Coringão. Valeu? Um grande abraço pra você, não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Valeu? Isso aí. Terça-feira dessa, o Brasil perdeu aí de 3-2 de virada pro Japão, aí vida que segue. Tem muita pessoa falando, criticando o Hugo Souza, falando que a culpa foi dele, mas eu não vejo culpa dele, vejo mais culpa do Fabrício Bruno. Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.